A gente reparou muito bem que na hora da falta, no primeiro tempo, eles pediram para te avisar. Avisa o Diniz que esse juiz expulsou ele contra o Atlético Mineiro. E logo no segundo tempo, Lelê entra, toma 2 amarelos e é expulso. Eu queria saber de você como controlar o ânimo, tanto seu e dos seus jogadores à beira do campo, para não perder jogos importantes na sequência do Brasileiro. Primeiramente, boa noite, e tem que saber se controlar. Tem que perguntar para o árbitro por que ele expulsou o Lelê. Eu vi as imagens, assim, quase com uma responsabilidade. Tinha acabado de dar amarelo. E aí quando define um jogo e gera confusão, aí sobra sempre o treinador, jogador, tem que ter sangue frio quase que todo jogo. Tem acontecido coisas assim, parecidas de arbitragens, que sugerem que você perca o controle. Ainda bem que não teve, fora esse lance do Lelê, que foi uma expulsão, que o Lelê, eu não consegui entender, porque foi um lance de impedimento que não era tão claro, ele finalizou e não fez nada. Não fez nada. Quem tinha que tomar amarelo era o Everton, não era o Lelê. Aí ele deu amarelo pro Lelê, e é um jogo, fica aquele, eles colocam todo mundo para frente, aí fizeram um gol, o jogo estava totalmente controlado, e ele acaba deixando o jogo no estado como esse. Não é a primeira vez que acontece, quando ele apita o jogo nosso, quase sempre tem algum lance parecido, ou alguns lances parecidos como esses que foram hoje. Oi, Diniz, tudo bem? David Sharp, do Antenados na Jogada, parabéns pela vitória. O Abel falou em tom de lamentação pelas oportunidades que o Palmeiras criou. Na verdade, o volume que teve maior, número de escanteios muito maior, número de finalizações também maior. Eu queria que você fizesse uma análise do jogo, porque ele criticou muito o árbitro, você também está criticando, e, na opinião dele, o Fluminense foi mais contundente, mais eficiente, mas o Palmeiras fez um jogo melhor. Queria a sua avaliação, por favor. Discordo frontalmente, principalmente quando estava 10 contra 10. Acho que a gente começou o jogo de uma maneira muito envolvente, eles encaixaram um pouco a marcação no primeiro tempo, mas o Fluminense foi merecedor, no meu entender, claramente da vitória, e as melhores chances que o Palmeiras criou foi depois que o juiz expulsou o Lelê de maneira injusta. Aquele Diniz, Lucas Mal da Rádio Web Bate Fundo Esportivo, parabéns pela vitória. E primeira pergunta sobre a questão do Fábio. Fábio, mais uma vez, decisivo para o Fluminense. Em setembro vai completar 43 anos. Queria que você comentasse um pouco sobre o Fábio, o ano maravilhoso que ele faz, e também sobre a questão do Fluminense dentro de casa, que dos 31 pontos, 24 foram dentro de casa, e queria que você falasse um pouco dessa discrepância que existe entre o Fluminense jogando fora e dentro de casa também. A gente se sente muito à vontade jogando aqui no Maracanã e com o apoio da nossa torcida. A torcida está sempre comparecendo. Hoje tinha mais de 32 mil pessoas no jogo 9 horas da noite, que também a gente não entendeu o horário da partida, que a gente não vai ter nem 72 horas para jogar a partida da Libertadores decisiva, que eles colocam o jogo esse horário, os jogadores praticamente perdem uma noite de sono. Qual foi a outra pergunta? E o Fábio já falei mais de uma vez, é um gênio do gol, na minha opinião. Dificilmente um goleiro vai performar do jeito que ele performa com a idade dele. Ele faz coisas muito difíceis parecerem fáceis. E desde que eu estou aqui, para vocês saberem, o Fábio nunca ficou 1 minuto fora de treinamento. Ele treina todos os dias, começa lá com os goleiros, faz toda a parte tática, a parte que é coletiva, nunca ficou fora de 1 minuto de treino. É um rapaz impressionante. Impressionante, que merece todos os elogios. Além de ser uma pessoa formidável. Um cara extremamente leve, um líder muito positivo para o elenco, pessoa que todo mundo gosta no CT. Então foi uma grande contratação do Fluminense, a aquisição do Fábio desde o ano passado. Diniz, boa noite. Igor Siqueira do UOL. Cenário de momento, pode mudar amanhã, claro, né? Mas cenário de momento é o Fluminense em terceiro, o Flamengo em segundo e o Botafogo líder. Quanto a essa perseguição a rivais estaduais, né? Pode ser de combustível a mais para vocês. E queria que você avaliasse o momento dos cariocas como um todo nesse Campeonato Brasileiro. Eu pedi uma licencinha também para falar um pouquinho também da sua gestão de tempo voltada para a seleção. Essa semana a CBF marcou a data da convocação. Você já como é que está a gestão de tempo para observar algumas coisas? Como é que você tem que ter trabalhado no meio desse turbilhão de competições também? Então, a gestão, vou começar pela segunda gestão de tempo. Eu estou aqui mais para falar do Fluminense mesmo, né? A gestão de tempo é uma coisa que a gente está conseguindo fazer o melhor possível. Tá?
Em relação a... Qual foi a tua primeira pergunta? Os cariocas. Eu acho que é um momento muito singular do Botafogo, merecido também pelo trabalho que foi feito desde o ano passado, de investimento. Teve o Luiz Castro aí, que acabou sendo reconhecido só na parte final do trabalho dele. Foi um cara que apoiou bastante. E hoje serve de alerta que às vezes um trabalho precisa de um pouco de tempo para se consolidar. Se não fosse o modelo do Botafogo, todo mundo sabe que o Luiz Castro tinha sido demitido já há muito tempo. E foi a base que deixou, trouxe outro treinador numa linha parecida, outro grande treinador português. Então o Botafogo está fazendo um campeonato muito fora da curva. Em relação ao Flamengo, é um time de investimento muito alto, que nos últimos anos está sempre lutando pelas primeiras posições em todos os campeonatos que eles entram. Mas não tem uma perseguição. E o Vasco viu um momento ruim, embora seja uma grande instituição, viu um momento ruim. Mas não tem na cabeça da gente, não tem nenhum combustível a mais por conta dos cariocas estarem nessa situação. A gente está pensando em chegar o mais longe possível no Campeonato Brasileiro e nas Libertadores, pensando sempre em vencer o próximo jogo. Não tem pelo menos na minha opinião, a sua pergunta, eu nem tinha pensado nesse tipo de coisa até agora. Não foi uma pergunta que você fez que eu em nenhum momento estou pensando que está carioca na frente, está carioca atrás. O Campeonato Brasileiro é um campeonato contra todos os outros. Diniz, Vitor Lessa aqui. Diniz, durante um bom tempo, eu acho que quase todos os seus trabalhos, o tema variações táticas, ele sempre vinha à tona, né, uma cobrança nesse sentido, do time jogar um pouco diferente quando se tinha necessidade, e hoje a gente está vendo o Fluminense se adaptar em muitos jogos, né, quando não consegue impor o seu estilo, a sua característica de jogo, muda um pouquinho, usa as bolas diretas. Hoje a gente está vendo um time num 4-2-4 com o John Kennedy, o Lelê você já utilizou antes, agora está dando o John Kennedy, uma chance ao John Kennedy. Você acha que isso também é fruto de mais tempo de trabalho, menos jogos em sequência, você consegue trabalhar melhor essas nuances do jogo e com isso o Fluminense consegue apresentar um repertório melhor nessas partidas? Só para finalizar, se você já conversou com o Fábio também para renovar logo esse contrato aí para o ano que vem. O Fábio, por mim, já teria que ter renovado mais de um ano. Eu acho que ele aguenta tranquilamente, ele não dá sinais nenhum de que a idade está fazendo mal para ele. Em relação ao repertório, eu acho que quando a gente ganha, assim, é mais conveniente falar que as coisas aconteceram. Mas o repertório, desde o ano passado, a gente tem saída com bola longa. E falei mais de uma vez, isso é uma coisa que me acompanha a minha carreira inteira e vou continuar falando. O dia que acontecer, do time sair jogando, se tiver dificuldade de sair jogando e tomar um gol, esse assunto volta. O ano passado, esse tipo de questionamento já teve e fizeram o mesmo tipo de ponderação como você fez. O time variou a maneira de jogar. E a gente sempre procura variar. Conforme o tempo vai passando e dependendo das características dos jogadores, essas coisas ficam mais aparentes. Mas o time nunca teve uma maneira só de jogar. Ledo engano, desde quando eu comecei minha carreira. Mas, quando os resultados não vêm, a gente acaba insistindo no tema. Então, é um tema porque é um tema que faz 14 anos que eu escuto praticamente a mesma coisa. Então, eu estou acostumado. Quando acontecer do time errar uma saída de bola, a gente vai questionar porque o problema é a saída de bola. Mas ele nunca foi problema. É muito mais solução do que problema. É a variação, sempre pedir para variar. Repito, quanto mais tempo a gente tem, mais variações a gente pode criar. E dependendo também da característica dos jogadores. Contra o Argentino Júnior, por exemplo, a gente estava variando sair com bola longa. Bola longa não estava resolvendo. A gente, no segundo tempo, jogou curto, até com a menos. Mas se a gente tomou um gol lá na Argentina, porque a gente arriscou a saída, a bola que originou, com vocês, eu tenho certeza que vocês estudam muito a parte tática do futebol, você está fazendo a pergunta que você fez. Se tivesse tomado um gol que podia ter perdido a bola, a gente ia falar que era porque a saída é o problema. A gente saiu jogando de uma maneira que a gente treina, com as características dos jogadores que a gente tem. O André Coares conseguiu atrair os jogadores aqui para um canto, inverteu o corredor, a gente achou o cano, aí saiu a expulsão e foi um lance determinante para a gente conseguir o nosso empate lá, que poderia ter virado o jogo no final do jogo. Boa noite, Diniz. Aqui, Guilherme Gonçalves, do Litoral News. Eu vou pegar gancho na pergunta dos colegas sobre o Fábio. Ao Diniz, treinador do Fluminense. Você teceu elogios à performance, à rotina de treinamentos, disse que a idade não é um empecilho para a temporada que vem de maneira nenhuma.
Você acha, como técnico do Fábio no Fluminense, que ele tem condições ainda, com a idade, ser um nome para o técnico da seleção brasileira? Difícil falar nessa temática. A seleção brasileira nunca está fechada para ninguém. Vou procurar convocar os melhores jogadores. Para tudo tem exceção. Se um dia isso acontecer, vai ser uma exceção. Então a gente tem que deixar as portas abertas para todo mundo que estiver performando. Fala, Diniz, aqui, Vitor Rockenbach, Web Rádio Sintonia Esportiva e canal Flow News. Fala sobre o John Kennedy, né, o jogo do John Kennedy. Normalmente no time misto do Fluminense, quando você vai poupar os jogadores, você lança o Lelê. E hoje você lança o John Kennedy de início contra o Palmeiras e tem essa partida extraordinária, sofre o pênalti, faz o segundo gol da partida. Queria saber de você se foi uma opção técnica ou se foi uma opção que você olhou que o John Kennedy se encaixaria melhor no jogo contra a equipe do Palmeiras. Obrigado. Foi uma opção no conjunto de todas as coisas. Eu sempre procuro botar o melhor time, o time que eu acredito que vai ter mais chance de ganhar a partida. O John Kennedy é um super talento, considero assim. Um jogador que tem muitas características positivas, um jogador de futebol, e está cada dia crescendo e evoluindo aquilo que a gente precisa que ele evolua na parte tática. Ele não é o mesmo jogador que vocês conheceram nos tempos atrás, aí, que entrava num jogo ou outro, fazia dois gols e depois não conseguia dar sequência. Ele está uma pessoa muito mais evoluída, muito mais consistente, cumpridor de horário. O John Kennedy, para mim, é um motivo de muito orgulho e de muita alegria tudo que está acontecendo com ele. Isso aí é uma ponta, uma coisa muito maior do que ele tem feito todos os dias, desde quando ele voltou nesse ano aqui da Ferroviária. Ele está muito modificado para melhor, em todos os aspectos. E a gente espera que ele continue nessa evolução, porque talento ele tem muito. Diniz, boa noite. Thiago Lima, do GE. Parabéns pela vitória. Eu queria te perguntar a respeito da formação. Hoje você entrou com 2 centroavantes, com o John Kennedy e o Cano, né? Você já tinha jogado contra o Inter também, só que era o Lelê. Essa formação, essa alternativa, como é que está aparecendo para você? Você está vendo, vislumbrando ela mais contra adversários específicos? Como é que você está gostando dela? E em relação ao Marlon, que saiu, o Samuel Xavier, sentiram alguma coisinha? Preocupa para terça-feira? O Samuel não preocupa nada. O Marlon a gente vai ter que esperar um pouquinho, porque ele estava sentindo um desconforto no joelho, mas o Samuel foi uma questão só de... O Samuel é um jogador que conhece muito bem o corpo dele. Foi uma questão dele se achou que ele tinha esgotado, como o Daniel e o John Kennedy. O John Kennedy estava começando a puxar cãibra. O Daniel também pediu a substituição e o Marlon também acabou pedindo, mas o Marlon por conta do desconforto que ele estava sentindo no joelho. E o Samuel foi um desconforto, não um desconforto muscular no sentido de lesão, ele estava muito cansado de maneira geral e pediu substituição. Em relação a jogar com dois caras mais enfiados, a gente jogou contra o Goiás, não foram só esses jogos, eu já usei mais essa formação. Mas não é uma coisa específica para... Eu procuro me adaptar àquilo que eu estou vendo nos treinamentos, mais do que a relação ao adversário, é colocar os caras que estão produzindo mais em treinamento, aproveitando melhor as oportunidades nos jogos, e eu vou me adaptando a isso. Para colocar, o time mantém as características e vai se adaptando com os jogadores. Hoje, por exemplo, jogando o John Kennedy, o Cano, se vocês observarem, ele jogou um pouquinho, deu uns 2, 3 passos atrás, conseguiu ser mais participativo, que eu acho que o Cano hoje, vocês não perguntaram, porque assim, pergunta muito quando o Cano faz gol. Mas ele, para mim, foi uma das melhores partidas que ele fez sob meu comando. Ele só não fez gol, mas ele fez tudo o resto. Como foi na Argentina também. Então ele está se tornando um jogador ainda mais espetacular, o Cano. Qual?